parou para pensar no que envelhecer desperta em você? Eu já. São muitas as vivências que a idade traz, mas também provoca algumas reflexões e até um certo medo. O envelhecer desperta tanto em nós. E outubro é um mês justamente para conversar mais sobre a velhice, as escolhas que podemos fazer. E há quem escreva sobre esse processo, como a professora, doutora em estudos literários, a Marília Crozara, que está aqui com a gente e que lança neste sábado em Uberlândia. Vou pedir para o pessoal colocar a imagem para a gente, o livro Ferrugens na Roda do Tempo. O título por si só já chama a atenção, imagina o conteúdo. Marília, muito obrigada, viu, por ter vindo. E como é que é esse processo de envelhecer? Então, obrigada pela oportunidade, Imagina. Obrigada por esse momento de fala, né? O título do livro ele vem como uma resposta, uma metáfora exatamente de uma entrevista do Antônio Carlos Viana, né? Que é o autor que eu estudo, né? Eu estudei a vida inteira dentro da academia, né? E nesse livro, ele no percurso da contística dele, esse aqui, Jeito de Matar Lagartas, ele vai passando pelo ciclo da vida, na infância, na meia-idade, e ele chega na velhice em 2015, que é em Jeito de Matar Lagartas. E nesse livro ele faz uma entrevista e ele fala sobre o corpo, né? A grande questão do Viana é o corpo, né? Ele é o primeiro tradutor do Bataille no Brasil e vai falar sobre erotismo, e isso fica muito claro dentro da obra dele. Ele fala, o corpo é sempre uma angústia, seja em qualquer momento da vida da gente, né? Seja na velhice, seja na adolescência, mas na velhice existe uma penumbra em torno disso. Né? Parece que a gente não pode ter uma erotização, uma sexualização na velhice. E pode sim. Vamos pensar um pouco sobre isso. E a ideia da ferrugem, do desenferrujar, essa ideia da erotização da velhice, veio a partir dessa perspectiva. A capa do livro, quando a gente pensa na imagem que a gente tem lá, é um quadro do Arcimboldo. Né, um autor que ele é conhecido por fazer esses retratos com frutas, com flores e etc. E isso tem a ver com a contística dele, porque tem uma personagem, vamos falar de mulheres, que é uma senhora muito interessante, uma senhora, né, sempre a história da senhora, da dona, né, que é a Catuxa. E ela decide que ela vai arrumar um namorado. E esse namorado ele leva sempre para ela, tudo é muito erótico, né? Uma cesta de chuchus belíssimos, pepinos maravilhosos, e ele começa a brincar com esses alimentos. Por isso a gente escolheu essa capa. De um lado de uma forma, do outro lado a gente tem só a cesta, para a gente poder brincar com essa história do desenferrujar, como que a gente desconstrói as concepções nossas sobre o nosso corpo. E isso tem sido discutido tanto nesse século XXI, né? Essa velhice que se mostra para a gente de um jeito diferente. Você falou da angústia, a angústia do corpo, a angústia de tantas outras situações, né? E aí você que vem lançando o seu livro, praticamente na data do seu aniversário, não é? Praticamente. Praticamente. E que está na maturidade. Trabalhar esse escritor que você trouxe nos seus estudos e trabalhar a velhice, como é que tem sido para você? Porque eu paro para pensar muito, né, nesse processo do envelhecer. A gente fala muito quando faz pesquisa que a pesquisa nunca ela é distante da gente. Né? Tudo tem a ver com a vida da gente. Né? Tem um momento que eu falo muito sobre a questão do meio-etarismo, que é um conceito que a Margaret Goulet traz a partir da ideia de que a gente envelhece, na verdade, a gente tem um envelhecimento biológico existente, mas a gente tem um envelhecimento cultural. A gente envelhece pela cultura. Como que a cultura nos vê? Como que a gente, a partir das concepções religiosas que a gente assume na vida, a gente vai assumindo um lugar. Todas as vezes eu sou professora, eu entro em sala de aula, e os meus alunos sabem disso, principalmente quando eu entro num lugar em que ninguém me conhece. Eu faço uma série de perguntas. Né? Falo assim, o que vocês querem saber sobre mim? E eles sempre perguntam quantos anos eu tenho,
se eu sou casada, se eu tenho filhos. Né? Eles preocupam com essa, porque a nossa cultura, ela relaciona o corpo da mulher, a idade. A gente estava falando agora mesmo, tinha uma entrevista da pessoa preocupada com o cabelo, porque a nossa cultura, ela nos joga nesse lugar. Né? A gente precisa ser anti-idade, anti nós mesmos, nós temos idade a todo momento. Né? E a gente precisa refletir que construção de idade nós precisamos ter na vida. Até para mudar muitas situações e para entender que podemos fazer o que quiser, independentemente da idade. Exatamente. Não é um discurso farmacológico. É um discurso da gente parar para pensar. O que eu vou fazer agora? Neste momento? Como eu vou lidar com o meu corpo, com as minhas angústias, com as minhas escolhas, com os meus 45, com os meus 50, com os meus 60 e assim por diante. E a literatura, só para a gente encerrar, a literatura ajuda tanto, né? Completamente. A literatura ajuda demais nesse processo em que a gente se encontra. Ela tem ela nos oferece a oportunidade de ver a vida do outro, experimentar essa vida do outro, e refletir sobre as nossas próprias escolhas. Né? Olha só, o livro da Marília, que eu estou curiosíssima, por isso indico para vocês também, né, para ler Ferrugens na Roda do Tempo, ele será lançado sábado agora, dia 26 de outubro. Vou passar o endereço para vocês, viu? Pode ir lá a partir das 6 horas da tarde. No seguinte endereço, Rua Benjamin Constant, 670. Rua Benjamin Constant, 670, no bairro Aparecida. Sucesso para você e te espero mais vezes, tá, Marília? Marília Crozara, escritora e professora. Deixa eu mandar um beijo aqui.